Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, prezados amigos internautas. É com muita alegria que o programa Espírita, o Livro dos Médiuns, na sua abrangência e conteúdo, está de volta nesta sexta-feira para a continuidade do assunto que nós estamos tratando com vocês. Estudando aí o terceiro capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns, das manifestações inteligentes, uma vez que já falamos a respeito das manifestações físicas, agora revendo alguns aspectos importantes concernente a essa principal característica da mediunidade de efeitos inteligentes, pelo qual a doutrina espírita, essa grande proposta pedagógica, ela veio através dessas manifestações inteligentes, aonde nós tivemos todo um ensinamento doutrinário que veio através das mãos de um variado número muito grande de médiuns em lugares diferentes da França, e que foram também um número muito grande de espíritos que manifestaram. E foi através dessas manifestações inteligentes é que a doutrina espírita ela foi trazida até nós e está conosco há 167 anos do seu início. Estamos aqui tratando, então, a respeito dessa questão. Então, nosso estudo é o estudo sistematizado do Livro dos Médiuns. Tá? Segunda parte, terceiro capítulo, manifestações inteligentes. Estamos fazendo aqui um adendo, quer dizer, um acréscimo, para que nós possamos falar da importância daquelas etapas pelo qual o movimento espírita vai galgando paulatinamente situações em que, a cada 70 anos, o movimento espírita ele passa por etapas diferenciadas, segundo o nosso amigo Bezerra de Menezes, quando houve lá em Goiânia um congresso, ele diz que há uma evolução cronológica das ideias espíritas, das propostas que vieram. Então,
Na opinião de Bezerra de Menezes, nesse congresso, ele disse que o movimento espírita estaria dentro de uma ordem cronológica a partir do ano de 1860 até o ano de 1930. Ele chamou esse tempo de tempo da legitimação. Tá? Foi quando da consagração da origem das bases doutrinárias. Foi quando a doutrina espírita ela veio através de um processo das 5 obras básicas, que é a codificação espírita. E de 1930 ao ano 2000, ele chamou de tempo de quê? De difusão. Tá? É esse tempo pelo qual a intensificação do conhecimento dentro de um crescimento ordenado, quer dizer, ordenado no sentido de crescimento, de desenvolvimento, um desenvolvimento defensivo e na elaboração de um perfil puramente filosófico, que é esse período da difusão, que vai de 1930 ao ano 2000. Nós já adentramos o ano 2000. Do ano 2000 ao ano 2070, ele chamou de tempo de maioridade, que é justamente a introdução dos princípios espíritas, tá? Como sendo alavancas de transformações sociais, e essas puramente humanas, influenciando a cultura, a arte, a ciência, a música, as leis, a filosofia e as escolas religiosas. Então, esse tempo já estamos vivendo. Então, o movimento espírita, ele vive agora esse movimento da maioridade. É o momento em que eu e vocês deverão dar o testemunho de tudo aquilo que nós tivemos e recebemos da espiritualidade. Agora é o momento do ais do Apocalipse, diz Emmanuel. Esse momento em que nós devemos dar o testemunho. E aí, recebestes a redescoberta do cristianismo, que é a revivescência do cristianismo puro, através da terceira revelação, de que é a doutrina espírita. E aí, o que pretendes fazer agora? Precisa de mais alguma coisa? Eu, assim, do meu ponto de vista, não precisamos de mais nada. Eu só preciso de uma coisa, de viver, de vivenciar. Então, é o momento de maioridade. Agora é dar prova, é dar testemunho de que tudo que veio para nós, desde o velho judaísmo, isso, Moisés, 2000 anos depois, Jesus, tudo que ele nos trouxe e nos garantiu Paráclito, que viria mais tarde, a doutrina espírita, passou quase 2000 anos, veio para nós. O que está nos faltando agora, meus amigos? Então, vamos ver o que Bezerra de Menezes traz para nós nessa evolução cronológica das ideias espíritas. A cada 70 anos, o movimento espírita entra dentro de um prospecto de quê? De uma projeção na sociedade. Um novo tempo para o movimento espírita. Foi um congresso na cidade de Goiânia, em 5 de outubro de 1999. Campanha chamada Atitude de Amor. Vamos estar lá. É isso aí que eu acabei de explicar. Então, essa campanha, segundo Bezerra de Menezes, é Atitude de Amor. Um novo tempo para o movimento espírita. Então, vocês, todos nós, precisamos agora aproveitar esse momento da maioridade, certo? Que nós estamos vivendo, e verificar que já tivemos um tempo de legitimação, onde a consagração de quê? Das origens, das bases doutrinárias de 1860 a 1930. O período da difusão, que é justamente aquela intensificação da divulgação da filosofia espírita, trazendo à tona, trazendo de forma bem concreta
a revivescência do cristianismo puro. E de 2000 a 2070, é esse momento agora em que eu vou ter que dar testemunho de tudo que eu aprendi. Agora é hora de viver. Não é mais hora de teorizar, não é mais hora de ficar aí perambulando para cima e para baixo. Agora é hora de eu mostrar a mim mesmo de que a doutrina entrou em mim, certo? E agora ela haverá de sair de mim. Tá? É que o momento em que a gente conhece a doutrina, ela entra e faz uma mudança na gente por dentro. E ela sai em pensamentos, em palavras, em atitudes, em ações. É isso que é interessante. Só conhecer não basta. Conhecendo ela entrar, também não basta. É preciso que ela saia de nós, tá? Dando prova de que nós realmente absorvemos, assimilamos e utilizamos todos os preceitos por ela esposados, capaz de poder modificar nós, o homem velho, transformando nós no homem novo. Esse é o papel da doutrina espírita, que é uma filosofia transformadora, regeneradora do homem velho no homem novo. Então, esse é o momento aqui, tá? Então, vamos paulatinamente verificar o que São Bezerra de Menezes nos colocou nessa campanha Atitude de Amor. Quando ele chamou do tempo de legitimação, de 1860 a 1930, aí vai entrar uma série de questões interessantíssimas. A publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Ele chamou esse período de legitimação, um período em que a doutrina espírita ela chegou para nós através da codificação e legitimou a mesma através da publicação dessa primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha somente 501 perguntas. E aí, a publicação da primeira edição da Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, muito interessante. A fundação da Sociedade Pariense de Estudos Espírita, 1º de abril de 1858. Isso tudo está dentro desse tempo da legitimação da doutrina espírita. Publicação da segunda edição de O Livro dos Espíritos, contendo 1.018 perguntas, em 16 de março de 1860. Tá? E aí, o Auto de Fé de Barcelona, na Espanha, no dia 9 de outubro de 1861. Isso está consagrando aqui esse chamado tempo da legitimação. Está aí, ó. A publicação da primeira edição do Livro dos Médios, em 1861, tá? Espiritismo Experimental, Guia dos Médios e dos Evocadores. Eu sempre falo com vocês o seguinte, o Livro dos Médios, lá na folha de rosto dele, está escrito assim, ó, Espiritismo Experimental, Guia dos Médios e dos Evocadores. Guia quer dizer, é para ser seguido. Então, guia é aquilo que nos leva a uma direção, que nos dá, com certeza, uma direção, que norteia a direção. Então, o Livro dos Médios deve ser seguido na íntegra, sem menosprezar uma vírgula, um ponto. Tá? Por isso que é guia dos médios e dos evocadores. Ele chamou também de tempo de legitimação a publicação da primeira edição de um livro, o Evangelho, certo? Segundo o Espiritismo, que, na verdade, na sua primeira edição, não tinha o título de Evangelho segundo o Espiritismo, mas era imitação do Evangelho. Aí, o Sr. Didier aconselhou Kardec
que trocasse o título, porque a igreja, perseguindo os espíritos naquela época, e perseguia de forma ferrenha, a igreja viria cair de pau em cima dos espíritos, mais ainda. Imitação do evangelho. Aí, na segunda edição, Kardec trocou o título, colocando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, para o artigo definido aqui, ó. Evangelho segundo o aqui, ó. Se não tivesse o O, seria o artigo indefinido. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é segundo os ensinamentos dos Espíritos, legitima a origem dos Espíritos, quando usa o artigo definido. Então, está definindo o artigo. Então, é Evangelho segundo o ensinamento dos Espíritos. Tá? Aí é um tratado da ética universal. Aí veio o livro O Céu e o Inferno, em 1865, que é um tratado sobre a justiça divina segundo o Espiritismo. Um livro extraordinário que veio legitimar a eclosão da doutrina espírita como sendo a terceira revelação. Por último, fechando a codificação, o livro A Gênese, que nós estamos estudando ele aqui na segunda-feira, às 15 para as 9 da manhã. Gênese em 1868, tá? Os milagres e as predições segundo o Espiritismo, contendo um estudo de lanografia, tá? De cosmologia, muito importante esse estudo, muito bacana. Então, esse tempo chama, né, de legitimação. A inclusão dos livros espíritas no Index Librorum Prohibitorum, quer dizer, em 1º de maio de 1864, quando as obras espíritas foi colocada dentro desse livro das proibições, é chamado Lista dos Livros Proibidos, que a igreja colocava as obras como sendo proibidas, que nenhum católico poderia conhecer. Então, as obras da codificação foi inclusa no Index Librorum Prohibitorum, quer dizer, o livro, certo? A lista dos livros proibidos. Então, as obras espíritas foram proibidas. Aí também o Processo dos Espíritas, em 16 de junho de 1875, tá? Quando a Amélie Baudet e o senhor Lemarri foram condenados injustamente. Alguém os acusou de uma fraude de fenômenos espirituais, coisa que eles não tinham nada a ver. Lemarri ficou preso durante 1 ano, pagando uma multa de 1.000 francos. A Amélie Baudet, a mesma coisa. Ela não foi presa, mas ela pagou uma multa de 1.000 francos naquela época. É uma cassação dos espíritas. Então, nesse tempo de legitimação, tivemos 2 grandes guerras mundiais. Tá? A Primeira Guerra Mundial, isso, e tivemos a Segunda Guerra Mundial. Então, notem vocês que a literatura espírita, ela avançou, quer dizer, ela conseguiu atravessar essas guerras, essas grandes revoluções sociais. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque vieram para nós 5 perguntas que eu acho que fantástico, fantástico. A primeira pergunta que veio para nós é do Avelino Costa Jardim, aí de Petrópolis, Santo Amaro, na Bahia. Ele pergunta o seguinte: o que identifica um bom médium e um médium bom? Avelino Costa, meu amigo, a sua pergunta é muito bacana, porque se ouve falar muito pouco a respeito da resposta dela, né? O que identifica um bom médium, certo? E um médium bom. Então, vamos então entender as colocações do adjetivo
e do substantivo. Adjetivo aqui é a palavra bom. Médio é o substantivo. Então, por que o adjetivo ele veio primeiro do substantivo? Porque falou um bom médio. E ele quer saber também o que é o médium bom, quer dizer, coloca o substantivo primeiro do adjetivo, tá? Então vamos entender primeiro o sentido do bom médio. Quem são os bons médios? Tá? É aquele, certo, que sintoniza melhor aos bons espíritos. O bom médium não é aquele que dará maior número de comunicações numa dada reunião mediúnica. Tá? Não é aquele que apresenta uma produção, não é. Um resultado, assim, bem avantajado de manifestações dos espíritos, não. O bom médium não é aquele que numa noite ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 10 manifestações, não é esse. Recorremos ao Livro dos Médiuns, no capítulo 20, lá, justamente no item 9, aliás, no parágrafo 9, tá? Está escrito o seguinte: qual seria o médium que eu poderia chamar de perfeito? Está usando aqui o adjetivo diferente. Perfeito, bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra. Mas que começa, né? De outro modo, não estariamos nela. Dizeis, pois, bom médio, isso já é muito bom. Porque são muitos ralos. O bom médio. O médio perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, não simpatizando senão com os bons espíritos, foi enganado o menos frequentemente. Ô, meu amigo, muito interessante. Então, o bom médio é aquele, certo, que não fica submetido, certo, subjugado, coagido pelos espíritos inferiores, imperfeitos, pseudo-sábios, levianos, zombeteiros, galhofeiros. O bom médio é aquele que não sintoniza a estes, que não se deixa ser influenciado por essas criaturas ainda infelizes, ainda inferiores, certo? Que, de certa forma, que não se deixa ser enganado, quer dizer, não se deixa ser fascinado, subjugado. O melhor é aquele que, não simpatizando senão com os bons espíritos. Esse é o bom médio. Porque o adjetivo aqui, o bom médio, bom, qualifica o médio, que é substantivo no caso, certo? Está qualificando o médio. Tá? Então, percebam vocês que é aquele que é menos enganado, é aquele que é menos ludibriado, é aquele que é menos vaquinha, boizinho de presépio, certo? Nas mãos dos espíritos ignorantes, pseudo-sábios. Então, o bom médio não é aquele que dá maior número de comunicações uma noite. Absolutamente que não. Tá? É aquele que daria menor número de comunicações, mas verdadeiras comunicações com legitimidade, com qualidade, que eu chamo de produtividade. Esse seria o bom médio, porque você está perguntando, né? E um médium bom? Bom, o médium bom, certo? É aquele que apresentaria, certo? Supostamente, entendeu? Aquele que daria maior número de comunicações numa noite, certo? É aquele médium bom, que nossa, fulano é extraordinário médium. Isso. Que é aquele que apresenta
certamente uma mistificação brava, entende? Dando comunicações numa noite, 1, 2, 3, 4, 5, 10 comunicação. Você o chamaria de médium bom, não, mas que médium bom? Olha só, ele sintoniza, ele conversa, olha o tanto que ele recebe. Esse é bom, hein? Então é o seguinte, vamos achar por bem, conforme está aqui, o perfeito. Não é o médium perfeito, porque a perfeição não pode estar em nós, que somos espíritos de terceira ordem. E na terceira ordem, nós temos 5 classes de espíritos. Agora, o médium perfeito seria aquele que estaria na condição da segunda para a primeira ordem dos espíritos, que são os bons espíritos. Aí seria, certo? Os bons médiuns. Seria aquele que estaria ligado, sintonizado aos espíritos da segunda ordem. Porque nós estamos aqui, certo? Num plano existencial, na onde ainda o mundo de expiação e prova, o mal ainda predomina, aonde nós estamos sob o joguete dos espíritos inferiores, instrumento deles, certo? Então, nós estamos aqui nessa condição, tá? Então, não vai valer um médium bom. Esqueçamos o médium bom e façamos jus o bom médium, que busquemos a qualidade do médium e não o resultado por ele produzido. Porque nem tudo que é produzido numa reunião mediúnica tem qualidade. O que tem de mistificação, o que tem de animismo é demais. Viu agora? Então, meu amigo Avelino, é mais ou menos por aí, desse jeito, viu? Bom, a Heloísa, tá? De Curitiba, ela pergunta, no campo mediúnico, onde reside o maior escolho para o exercício pleno da mediunidade? Minha amiga, e este é a maior dificuldade que se vê por toda parte, né? É o que está justamente, você está perguntando aí, o que é que nós vamos fazer com isso, né? Eu quero justamente dizer para você o seguinte, uma das coisas que atravanca a mediunidade chama-se obsessão, tá? Está lá no capítulo 23, no item 243. Reconhece-se a obsessão pelos caracteres, papapá, papapá, papapá. E aí, o que é que vai realmente levar a gente a perceber? De que aqui a obsessão ela se torna para nós o maior escolho. Quer dizer, escolho e quer dizer o seguinte, obstáculo, dificuldade que bloqueia, certo? A mediunidade, a manifestação dela. Porque um médium obsediado, tudo que vem através dele é suspeito. Não deve ser o quê? Aceito, de pronto, não pode. Viu agora? Então, o maior obstáculo que eu tenho que vocês possam realmente levar em conta, certo? Obsessão. Porque o médium obsediado, certo? Ele vive sob o jugo de espíritos inferiores. E, naturalmente, ele daria comunicações a esses espíritos inferiores. Então, a gente não classificaria de mediunidade, mas sim de mediunismo. De mediunismo. Porque é aquilo que o médium apresenta em termos de comunicações sem controle, sem qualidade, sem objetividade, sem elevação moral dele, sem conhecimento doutrinário, fazendo para ver como é que fica, servindo muitas das vezes às trevas.
os espíritos obsessores, ignorantes, pseudo-sábios, zombeteiros. Então, a obsessão se torna para nós, os médios, o maior obstáculo. Porque a obsessão é doença. Mediunidade não é doença. Mediunidade é saúde. Agora, a obsessão é doença. E quando nós apresentamos um quadro sintomático da obsessão, o médium não está equilibrado mais acima. Ele está equilibrado ali embaixo. Ele está sintonizado aos espíritos obsessores que coagem, que constrange, que subjuga, que fascina. Viu agora? Então, o maior obstáculo, certo, é a obsessão, que é o maior escolho. Tá? Inclusive, a obsessão também é um dos maiores escolhos para o espiritismo. Porque o espiritismo, ele encontra pela frente um processo obsessivo, até mesmo nos médios. Inclusive, no livro Roteiro de Emmanuel, o próprio Emmanuel coloca que 3/4 dos médios na Terra viviam em desequilíbrio. Isso foi no ano de 1930, quando foi publicado esse livro. Emmanuel, depois da publicação desse livro, Roteiro, no ano de 1930, ele colocou que 3/4 dos médios na Terra viviam em desequilíbrio. Então, passaram 90 anos. E vocês acham que os médios estão equilibrados? Lá em cima? Tá, não. Não estamos. Então, eu acredito que a obsessão, ela toma conta ostensivamente de muitos de nós médios. Porque eu nunca vi tanta fascinações dentro do movimento espírita. Tantas mistificações, animismo, toda reunião mediúnica você vê o animismo. As mistificações por parte do médium e por parte do comunicante, o que é pior, sabe? Bom, o Antônio Alves também perguntou, aí de Natal, o que existe é a mediunidade pura e simplesmente ou os diversos tipos de variantes infinitas dessa mediunidade? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Coloque bem na cabeça. Não existem mediunidades. Não temos mediunidade no plural. Toda vez que você falar de mediunidade, não esqueça, é no singular. Viu agora? Então, nós não temos variantes de mediunidade, certo? Nós temos mediunidade e aptidões mediúnicas. Então, nós temos mediunidade e médiums. Os médios estão no plural. Por quê? A faculdade é uma só. A faculdade medianímica mediúnica é uma só. Agora, usando a faculdade medianímica mediúnica, o médium, que é o instrumento, usando a técnica da mediunidade, ele pode ser vidente, clareaudiente, médium curador, psicofônico, psicógrafo, certo? Médios de inspirações, ele pode ter uma série de aptidões. Inclusive, muitas dessas aptidões não é mediunidade, certo? Muitas aptidões é o quê? É fenômeno medianímico. Quer um exemplo típico? Por exemplo, a clarividência, eu não a coloco ela no plano da mediunidade. A clareaudiência, a mesma coisa. Porque a clarividência, certo? É o médium que está vendo o espírito. Não está vendo uma intermediação. Quando você ouve os espíritos, você, médium, é que é o sensitivo que está vendo o espírito.
Então, você não está na condição de médium, exceto se numa reunião mediúnica, a percepção extrasensorial da clarividência e da clareaudiência pode ser utilizada para você mediar os dois planos. Quando você está ali narrando para o orientador do grupo que você está vendo tal espírito, de que você está ouvindo tal espírito. Aí, a faculdade da percepção extrasensorial estaria galgando para um nível mediúnico, porque até então ela é medianímica. E quando você está intermediando, ela se torna mediúnica. Porque mediúnica é tudo aquilo que brota, aquilo que surge através do médium. Viu? Então, é o seguinte, nós não temos mediunidades, nós temos aptidões mediúnicas. Então, aptidões mediúnicas faz muitos médiuns. Tem médium que tem somente a faculdade psicofônica, o outro tem psicográfica, psicofônica, tem a condição de médium curador, certo? A condição de poder ver, de ouvir, as condições de realmente fazer com que... Bom, está chegando para nós aqui o Sandro, José Pinheiro, a mediunidade deve ser levada mais a sério, compromisso. Sim, está lá no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mediunidade é coisa santa. É coisa que deve ser praticada religiosamente, santamente. Mediunidade não é coisa para brincar, para passar tempo, para se divertir, certo? Foi isso que Moisés, em Deuteronômio 18, tá? Versículo 12 a 14, ele proíbe, certo? Não a mediunidade, não o espiritismo. Ele proibiu o mercantilismo exacerbado do fenômeno medianímico, mediúnico, que eu chamo de mediunismo. O mercantilismo comum espiritual. Então, lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca para nós de que a mediunidade é coisa santa, é coisa pura, que deve ser praticada religiosamente. Então, Sandro, é isso aí mesmo. A sério, com compromisso, dia e noite, todos os dias, a semana toda. Eu sempre falo o seguinte, o médium, ele deve ser médio 23 horas aqui fora. E 1 hora somente lá dentro do centro espírita. Porque a maioria dos médios, certo? Eles querem ser, certo? Médios somente lá dentro da casa espírita. Viu? E aqui fora, ó, ele é médio nem sequer 1 hora. E quer ser médio 23 horas dentro da casa espírita. Então, nós temos que ser médio muito mais aqui, certo? Do que dentro da casa espírita. Porque dentro da casa espírita é bonitinho. Beijinho daqui, beijinho dali, abraço aqui, abraço ali. Ô amigo, ô companheiro, ô irmão, que nada. Há muita falsidade, certo? Há muita falsa modéstia, há muita hipocrisia. Então, nosso amigo está colocando, com muita propriedade, né? Na emancipação da alma, o espírito ele está sujeito às obsessões de subjugação, talvez muito mais, sabe, Sandro? Talvez muito mais. Sabe por quê? Porque está mais livre. Porque na emancipação ele fica mais solto. Na emancipação ele se exterioriza. Então ele fica mais maleável, certo? Da subjugação, da coação dos espíritos obsessores. Viu agora? Porque quando ele está na vigília, certo? O espírito encontra uma certa resistência para agir no pensamento dele, na mente dele. Até que tudo isso chega através do corpo físico, nas funções do corpo, a comprometê-lo,
é mais difícil, certo? É como se fosse você realmente está enfrentando uma grande resistência para o domínio, para a subjugação, para a fascinação. Agora, quando você se emancipa, você se irradia, o corpo não é muito obstáculo mais, fica mais vulnerável. Concordo com você, viu, Sandro? Sua pergunta é bastante interessante, viu? Vamos ver. O espírito está sujeito às obsessões de expurgação. Isso mesmo. Ele está sujeito o tempo todo, viu? Por quê? A fascinação, segundo o 23º capítulo do Livro dos Médiuns, coloca que a fascinação é aquela parte da obsessão que é muito comum pegar os bons de boca. Sabe tudo, certo? É aquele que se mete a besta a responder tudo indevidamente, sem critérios. É aquele que se apresenta o máximo, o super. Esse é mais suscetível da fascinação. Porque a fascinação é uma suposta ilusão que eles incutem em nós através da hipnose. Eles nos hipnotizam, fazendo com que nós sejamos, de certa forma, levados a uma ilusão de que nós não estamos obsediados, certo? E não nem sequer admite dizer que você está obsediado. A gente não aceita. Então, o capítulo 23º coloca para nós que muitos médiuns não admitem, certo? Quando você faz uma crítica numa comunicação, quando você faz uma crítica ao comunicante, ele não admite. Porque já é uma fase aguda e já muito grave da fascinação. E aí, se não cuidar, vai para a subjugação. Então, Sandro, realmente, essa parte que você está perguntando aí, de você poder sair, certo? A questão é a educação. Você está colocando aí, eu estou vendo aqui, boas vibrações, bons pensamentos, mas, acima de tudo, a educação. Sabe por quê? A pergunta 387 do livro Consolador de Emmanuel. A pergunta é: qual a maior necessidade do médium? E qual foi a resposta? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se, vírgula, a si mesmo, antes de se entregarem às tarefas doutrinárias, para não esbarrar no velho personalismo em detrimento ao próprio trabalho. A pergunta foi de ordem de grandeza. Qual a maior necessidade do médium? Qual é a maior? Quer dizer, é grandeza. E a resposta qual foi? A primeira necessidade. Então, Emmanuel respondendo que a questão não é de grandeza, a questão é de prioridade. A nossa prioridade, certo? Que é o bom médio, é de se evangelizar, vírgula, a si mesmo. Então, é o seguinte, não é de se evangelizar segundo os livros, não é de evangelizar segundo o padre, o pastor, o espírito na tribuna, não é não. O pregador não é não. É você evangelizar-se a si mesmo. É você se colocar nos padrões da ética do Evangelho de Jesus e você mesmo fazendo a progressão intelecto-moral. É aí que faz a pergunta inicial, o bom médio, não é? Porque o bom aqui é um qualificativo, é um adjetivo. Ele está qualificando o médio, certo? Ele não está falando da quantidade de produção do médio, que seria o médium bom. Ele está falando daquele médio que se evangeliza, em que o fenômeno medianímico mediúnico, do qual ele é portador e capaz de produzir, vem com qualidade. Porque se você, Sandro, vai lá no livro, no Dicionário de Aurélio, e vê o sinônimo de mediunidade,
O Aurélio, que nem espírita é, ele diz que mediunidade dará o sinônimo, qualidade de médium. Viu agora? Então, percebamos nós aqui, meus amigos do Ideal Espírita, que o nosso amigo Santo está colocando aqui, e é interessantíssimo, que são as boas condutas, são as boas vibrações, é o momento de você estar vigilante, é o momento de você estar o tempo todo se policiando. É esse que vai fazer de você um bom médium. Vamos lá, de novo. Quanto conhecimento em pouco estudo, admirar que as casas espíritas não querem estudar o livro dos médiuns, mas querem trabalhar, ver, ouvir, sentir coisas miraculosas. O animismo. Meu amigo, concordo com você plenamente. Concordo com você plenamente. O livro dos médiuns, como está aqui, ó, eu acabei de falar, está aqui na folha de rosto dele, né? Eu vou abrir aqui, ó, a folha de rosto, né? Está aqui. Guia dos médiuns e dos evocadores. Guia é para ser seguido. Não, estudam o livro dos médiuns na casa espírita e vão para as reuniões mediúnicas dar passividade a mistificadores. Vão para a casa espírita, sentem em volta de uma mesa para viver o animismo. O próprio médium simular comunicações e mistificarem, certo? Não tem que desculpar, não, Sandro. Nós estamos aqui para isso, viu? Tá? Estamos aqui para conversar com vocês, dentro da minha possibilidade de responder as perguntas de vocês, né? Não tem que desculpar, não. É prazeroso poder ter você aí no chat nos fazendo pergunta, tá? Então, concordo com você plenamente de que nas casas espíritas, aqui eu estou falando por Minas Gerais, na minha cidade de Vinópolis, que é uma cidade de 230 mil habitantes. Nós temos aqui mais de 10 centros espíritas. E eu vejo que existe uma preocupação muito grande com o mediunismo. O mediunismo é a prática do fenômeno mediúnico sem controle, sem conhecimento, sem moral dos médiuns, quer dizer, sem evangelização dos médiuns, fazendo para ver como é que fica. É o que você está questionando aí. Querem trabalhar, querem ouvir, querem ver, sentir as coisas, querem ver o fenômeno, produzir, certo? Aquilo que nós chamaríamos de sobrenatural. Porque o que eles fazem aí, certo? É um absurdo. O que fazem por aí é burlar as leis divinas, estar acima delas. Os fenômenos mediúnicos são espetaculares. Verdadeiros espetáculos, meu amigo Sandro. Estou falando por Divinópolis. Porque o que você ouve de abobrinhas, o que você vê acontecer numa reunião mediúnica, eu sempre falo, é caso de polícia. Né? É caso de polícia, porque eu vou te contar, tem o que tem de enganação, certo? E de conduzir pessoas para um caminho do miticismo. E a doutrina espírita veio para desmistificar. E não mistificar mais o que está tão mistificado até o presente momento. Viu? Então, é por aí mesmo, viu? Obrigado aí pelas perguntas. Tá? Estamos à disposição. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Uma é do nosso amigo, aliás, Maria Rita, aí de São Luís, Maranhão. A prece e o bom pensamento, até que ponto influencia para o bom e bem da mediunidade? Minha amiga, é tão interessante que lá na pergunta 479 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade enfatizou o seguinte: a prece é um meio eficaz para a cura da obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas, crede, bem,
Não basta murmurar algumas perguntas para obter o que deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. Então, minha amiga, a pressa em tudo é um poderoso recurso. Ela não resolve as questões, mas ela minora, ela otimiza, ela te predispõe a você a um estado mental de introspecção, de recolhimento, aonde você fica mais suscetível à influência dos bons espíritos. Mas aí não é uma prece de ladainha, não é simplesmente uma prece de recitação de Pai Nosso que estais nos céus, santificado. Não. É a prece da atitude, é a prece da ação, é a prece de você poder fazer, agir. É essa que é a verdadeira prece. Como foi dito aqui, Deus assiste muito mais aqueles que agem do que aqueles que se limitam a ficar pedindo, mas não fazem nada. Cruza os braços e olha para o céu e clama ao Senhor, Senhor, Senhor. Que mané Senhor, senhor? Que mané Senhor? Vai agir primeiro. Pedi e obtereis. Batei se vos há, porque todo aquele que pede receberá. Esse bater se vos há é atitude, entende? É você poder caminhar, é você poder buscar. Então, o apóstolo Tiago já dizia, prove sua fé sem obras. Eu, Tiago, provarei a minha pelas minhas obras. Então, fé é atitude, fé é obra. Então, se você quer orar, para de rezar, não reze. Silencie, deixa a mente vazia, sem coisas. Tira as coisas da mente, tira o mundo mundano, tira as preocupações, esvazia a mente. É a melhor prece. Porque você abre os canais para que os bons espíritos a você sintonizem. Mas ao voltar na vigília, atitude no bem. Então, minha amiga, para o médium é a melhor coisa, certo? Vigilância de pensamento e oração constante, permanente e sempre. A última pergunta é do nosso amigo Avelino Costa, aí de Petrópolis, Bahia. Ele fala: o chamado mandato mediúnico é algo solicitado, é algo imposto antes de nossa reencarnação? Se assim for, quem está habilitado a pedir e quem é que impõe? Tem nada disso. Mandato mediúnico, certo? Mediunidade de missão, certo? É empreendimentos, é conquista, é trabalhar por merecer, viu? Ninguém dá, ninguém autoriza, entende? Não é uma questão de que ninguém impõe também, e nem expõe. É algo que você trabalha numa existência. É algo que você conquista pelo seu trabalho diário. Inclusive o trabalho da caridade, do amor ao próximo. Viu? O mandato mediúnico, Chico Xavier possuía um mandato mediúnico. A mediunidade de missão. Porque a missão aí não é a mediunidade. A missão aí é o médium. Viu agora? Então, o mandato mediúnico, que André Luiz comenta lá nos Domínios da Mediunidade, o mandato mediúnico é o médium, certo? É que está em missão. É o espírito médium missionário. É que recebe do Pai Criador, do Cristo, da espiritualidade, a faculdade da percepção extrasensorial de uma forma tão aguçada, porque é meritória, é mérito, é conquista, entende?
para aquele que demonstrou durante a existência precedente um esforço de trabalho pela prática do amor, da caridade. Eu te falo mais uma coisa interessante, de que, sendo um médium, um missionário, entende? Ele possui a faculdade de uma certa ampliação, tamanho que faz dele várias aptidões, tá? O Chico Xavier levou quase 50 anos de psicografia para poder adquirir a faculdade de psicografia, de comunicações de entes queridos do mundo espiritual para os seus familiares aqui na Terra. Viu agora? O Chico chegou aqui com a faculdade meritória, missão. Ele teve a missão de psicografar para mais de 400 títulos de obras espíritas. Isso é missão. Então, mediunidade é qualidade de médium, certo? Tem que ser um médium evangelizado, como o Chico Xavier, um homem chamado amor, viu? Então, minha amiga, é o seguinte, Solverino, a nossa reencarnação, nós trazemos a predisposição para a eclosão da faculdade meritória, porque você empreendeu, você conquistou, você trabalhou, então se faz merecedor de uma faculdade de tamanha capacidade, de tamanha ampliação, com tamanha capacidade daquele homem evangelizado, servo do Cristo, Francisco Cândido Xavier. E tantos outros. Mas o Chico é o maior exemplo do médium missionário, o mandato mediúnico. A mediunidade é mandato, que é a missionária. Então, a questão é, a faculdade, neste caso, do médium em missão, ela, de certa forma, ela tem uma maior ampliação. Quer dizer, ela permite uma maior gama de energia do psiquismo do médium. E esse psiquismo do médium, ele fica mais suscetível à influenciação dos espíritos medianos superiores, que criam para com ele uma predileção. O Chico Xavier, ele tinha uma predileção mais por Emmanuel, por André Luiz. André Luiz e Emmanuel tinham uma predileção a mais pelo Chico. Emmanuel não saiu aí dando comunicação aleatória, não. O Emmanuel aproximava do Chico, porque o Chico trazia em si uma qualidade, o homem cristão, o homem, certo, que chamado amor, que trazia na sua condição espiritual, certo, já na segunda ordem dos espíritos, um verdadeiro médium do Cristo. Então, eu coloco o Chico como sendo realmente um verdadeiro missionário no trabalho dele, da doutrina espírita, da psicografia, porque a psicografia mecânica, ela não é dada a qualquer um. Tá? O Santo está perguntando a nós aqui, Vicente, a mediunidade está a serviço do bem do próximo, mas nós queremos ser servidos primeiro. Certamente. O nosso egoísmo que atravanca, o nosso egoísmo é que está nos atrasando, né? Ela está a serviço do bem, o bem do próximo. É o que Emmanuel, no livro Encontro Marcado, ele chamou de mediunidade de tarefa, que é a prática da caridade, é a prática do amor, é o médium da vida, é o médium do amor. Mas a gente quer ser servido primeiro. A gente quer tirar resultados satisfatórios, a gente quer melhor para a gente primeiro, a gente quer um resultado de pronto, de imediato para nós. Viu? Em vez de nós vivermos em prol do outro, usando a faculdade em benefício do outro, a gente quer ser o primeiro, a gente dá com a mão e leva a outra para poder receber de pronto. Concordo com você, Santo. É por aí mesmo, certo? A gente quer levar vantagem até na casa espírita, até no fenômeno mediúnico. A gente quer ser o melhor, o artista,
né? A gente quer ser o supermédio, a gente quer ganhar vantagem dos espíritos, nós queremos ser auxiliados, queremos ter um bom emprego, né? Sucesso no amor, sucesso no casamento, sucesso nos negócios, sucesso no trabalho, porque nós somos médios. Não, quer tirar vantagem, é a lei de Gerson, né? Querer levar vantagem em tudo. É isso mesmo, meu amigo. Está a serviço do bem do próximo, viu? Esse é o pensamento do Bezerra de Menezes, né? A mediunidade é aquela atitude de você viver em função do outro, do próximo, e não de si mesmo. Ô, gente, meu tempo esgotou, tá? Eu quero muito poder agradecer aí a audiência, agradecer o Sandro José Pinheiro, que está conosco aí no chat, agradecer a vocês que, porventura, não estão no chat, mas que estarão nos ouvindo em outros momentos, desejar a todos vocês um bom final de semana. Eu quero convidar a vocês para que segunda-feira, às 8h45 da manhã, eu estou aqui de volta, pelo mesmo canal Web Rádio Estação da Luz, falando do 4º capítulo do livro A Gênese, o papel da ciência na Gênese. Tá? Eu convido a vocês, eu quero muito agradecer a Deus, a toda a espiritualidade, a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, e a todos vocês, amigos internautas, pela noite de hoje, um bom final de semana, repleto de muita paz, de muita alegria, que vocês possam ficar. Obrigado, viu, Tavares? Obrigado a vocês. E um grande abraço para todos vocês. Bom final de semana. Fica com Deus. Obrigado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.